Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia, social media da DIT Performance. Oi, pessoal, aqui é Cris, né? Eu também sou social media aqui da DIT. E hoje a gente veio conversar com você, que também é social media, sobre um tema que é muito importante, assim, dentro do nosso trabalho, que é a questão da organização. Hoje a gente veio aqui dar umas dicas de como se organizar e falar um pouquinho de como é a nossa rotina, de como a gente se organiza, quais ferramentas a gente usa. Então, o vídeo de hoje é repleto de dicas aí para a gente organizar essa nossa rotina louca de social media. Então, vem com a gente nessa. Primeiro tópico, assim, a gente vai começar falando de como começar a organizar essa rotina. Então, um primeiro passo que a gente enxerga aí é você listar todas as atividades que você possui, que são de sua responsabilidade. Então, planejamento de conteúdo, criação, alguns social medias que são responsáveis por criar as artes, criação de legenda, aprovação de post. Então, tudo isso, você tem uma lista com essas atividades e você entender com que frequência essas atividades acontecem no seu dia a dia. Então, assim, eu preciso fazer monitoramento das redes sociais e interação com a audiência todos os dias. Então, você já coloca como uma atividade diária. Eu preciso fazer planejamento de conteúdo de forma semanal. Aprovação desses conteúdos, criação, tudo acontece de forma semanal. Então, já coloca lá essa frequência. E, por exemplo, eu produzo relatórios de forma mensal. Então, também já coloca. Dessa forma, você vai conseguir separar bem o seu dia. Então, por exemplo, entender que de forma diária eu preciso monitorar e interagir com a minha audiência. E aí, por exemplo, as atividades semanais você consegue dividir durante os dias da semana. Então, de segunda-feira eu vou fazer o planejamento de pauta, por exemplo, vou aprovar essa pauta na terça, vou criar os conteúdos na quarta e quinta ali, aprovar na sexta e programar esses posts. Então, você consegue ter essa visão do que vai acontecer todos os dias, o que vai acontecer por dia da semana, e também você consegue ter essa visão do mês. Por exemplo, eu preciso separar 2 dias na primeira semana do mês para fazer produção de relatório. Então, aí você já consegue remanejar as suas demandas para nessa primeira semana você ter esse espaço para produção de relatório. Então, essa é a nossa primeira dica aí, dar esse passo um pouquinho para trás, de listar essas atividades e de organizar elas de forma diária, semanal, mensal. A gente pode até falar de forma anual também, no começo do ano, assim, no primeiro mês do ano, a gente, ou em dezembro, ou olhando para o ano seguinte, seria até melhor, né? Por exemplo, listar as datas que são estratégicas, datas comemorativas são estratégicas para o negócio que você atende. Então, fazer essa divisão aí é uma dica bem importante. Entender, né, qual que é a frequência dessas atividades, como a Ju falou, entender quanto tempo também leva para você fazer uma atividade X ou Y e aí ir organizando, né, de acordo com a sua rotina, de acordo com as atividades que você costuma fazer. E aí tem um método muito legal para você acompanhar, né, essa organização, para você acompanhar essa rotina, que se chama Kanban, que é uma metodologia, né, de gestão que, assim, de uma maneira muito resumida, né, ela consiste em você usar um quadro com cartões ou com post-it para visualizar o andamento das atividades. Então, é um quadro com várias colunas, cada uma representando um status diferente, que aí você pode organizar e acompanhar, né, as suas atividades, as atividades da equipe que você trabalha, enfim. E aí você vai colocando essas colunas, né, de acordo realmente com a sua necessidade ou de acordo com a necessidade da empresa, do seu cliente, enfim, a quantidade, o nome dessas colunas pode variar de acordo com a demanda, né? E, por exemplo, você pode colocar um status de para fazer, fazendo, aguardando aprovação, feito, publicado. Aqui na DIT, por exemplo, a gente tem esses status de andamento, né? A gente tem o que está fazendo, o que tem para fazer, o que está fazendo, o que está aguardando alguma coisa e o que está feito, né? E aí, um ponto muito importante dessa metodologia, dessa organização de quadro, é você sempre olhar, a gente costuma ler da esquerda para a direita, né? Aqui no Ocidente a leitura é feita dessa forma.
E esse método, o Kanban, que a gente comentou, ele vem do Japão. Então, a leitura dele é o contrário, é da direita para a esquerda, né? Então, ficar sempre atento ao que já foi feito e aí seguir, né, os outros passos. E uma outra dica é assim, tentar sempre finalizar tudo que está pendente antes de começar uma nova atividade e tentar limitar também, sabe, a quantidade de cartão por cada quadro, né, por cada coluna. Porque aí você evita o acúmulo de atividade e principalmente as atividades que você começou e não terminou. Então você consegue sempre dar um andamento mais rápido nas coisas. Sim, o Kanban é bem legal por isso mesmo, por esse acompanhamento bem segmentado de cada demanda, assim, sabe? E você poder olhar o que está pendente e não começar outra atividade enquanto aquilo não for resolvido, se for algo que depende totalmente de você. Claro, a gente entende que também é um trabalho em equipe, tem outras pessoas que às vezes precisam participar. Mas é muito bom para evitar esse acúmulo de atividades. Porque social media a gente começa a escrever uma legenda e precisa terminar uma arte, e aí precisa fazer o post agora. Então, não, e a gente está fazendo um conteúdo X e a gente, tive uma ideia para outro conteúdo. Exatamente. E aí começa a fazer outra coisa. Então é bem legal, assim, que aí a gente consegue ter, não, isso aqui ainda tá pendente e eu vou terminar antes de poder puxar outra coisa. Então o Kanban é bem legal por isso. E assim, como que a gente cria, né, um fluxo, como que a gente estabelece um fluxo organizado para trabalhar com o cliente, né? Então, assim, é importante a gente ter um fluxo, a gente criar ou acordar um fluxo de aprovação, por exemplo, do planejamento, dos materiais que vão ser publicados, todas essas coisas que fazem sentido, né, dentro da sua rotina, dentro das suas atividades, dentro da sua dinâmica ali com o cliente. E de definir também uma rotina semanal, mensal, enfim, de todos esses pontos que precisam de alinhamento, sabe? Então, por exemplo, aqui na DIT, a gente tem prazo, responsabilidade e entrega semanal que a gente acorda com os nossos clientes. E aí a gente vai trabalhando de acordo com isso. Então, a gente tem um dia específico da semana, por exemplo, para aprovar as pautas da próxima semana, né? A gente tem um dia específico para enviar os materiais, os posts para aprovação. A gente tem também um prazo para eles responderem a gente, enfim, por aí vai, né? Então é importante vocês terem essa rotina, esse fluxo bem alinhado, sabe, com o seu cliente, claro, personalizado de acordo com o que faz sentido para você, de acordo com o que faz sentido para a sua equipe. Mas é importante ter essa rotina, esse fluxo bem organizadinho para conseguir realmente lidar, né, com todas as demandas do dia a dia. Enfim, até se surgir alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa fora do planejado, você conseguir remanejar isso da melhor maneira. É importante isso que a Crisna falou também, assim, que aqui a gente está trazendo os métodos que a gente acaba usando aqui, que podem funcionar para você, mas a gente precisa entender a rotina do cliente também, as demandas do cliente, se ele tem uma novidade diária, então aí acaba mudando um pouco o fluxo. Então, também ter essa adaptação, assim, tanto a rotina interna da equipe sua, quanto a rotina do cliente, né? Isso é bem importante. E aí a gente aproveita para trazer 2 ferramentas que podem te ajudar durante esse processo, tanto com o cliente, tanto internamente. Aqui na DIT a gente usa mais internamente essas ferramentas. E são, assim, ótimas para a gente conseguir organizar as nossas demandas, tanto pessoais, focadas em cada um, né, quanto com a equipe completa. Então, a nossa primeira dica de ferramenta aqui é o Trello. Eu não consigo falar de organização sem falar do Trello, gente. Existem diversos aplicativos, sites que ajudam na organização, mas assim, o Trello realmente porque ele é bem intuitivo, assim, sabe? Então, ele é ótimo. Lá dentro você consegue criar quadros. Então, por exemplo, esse Kanban que a gente comentou, você consegue criar esse quadro, criar listas dentro desse quadro e dentro de cada lista criar um cartãozinho. Então, fica bem visual mesmo o que tá pendente, o que você já fez, o que você precisa começar a fazer. E aí é legal que dentro de cada cartãozinho você consegue adicionar checklist, deadline, colocar etiqueta, colocar anexo, colocar comentários, adicionar alguns membros. Então, ele ajuda bem com esse fluxo de trabalho. E assim, funciona se você trabalha sozinho, se você trabalha em equipe.
é bem legal. E também a gente usa aqui internamente o Rock, que é um aplicativo de mensagens e também tem essa funcionalidade de quadro de acompanhamento. Então, a gente consegue ver o que todo mundo da equipe está trabalhando ali. Se tem alguma pendência com alguém, a gente consegue colocar ali, conversar. Tem os chats individuais e tem os chats em grupo. A gente consegue criar enquete, então, assim, precisa da opinião da equipe inteira para alguma demanda, só jogar lá que aí a gente consegue ter já essa opinião rapidinho. Dá para fazer reuniões por lá também, a criação de tarefas e muito mais. Então, é uma ferramenta bem útil que a gente gosta de usar aqui. E agora, partindo para as dicas finais. Ju, não consigo me organizar, sou uma pessoa que não gosta de organização, eu sou assim mesmo, é o fim pra mim, eu não posso ser social media. Aqui é tudo uma zona. É assim mesmo. Não é o fim, gente, não desistam de ser social media só porque não tem o hábito da organização. Porque é isso, a organização a gente enxerga como um hábito mesmo. É algo que você, aos poucos, você vai começar a implementar e você vai começar a entender o que funciona para você e o que funciona dentro da sua rotina. É o que eu falei, talvez as coisas que a gente falou aqui, dentro da sua rotina você fale, não é tão assim. Mas é muito importante que você encontre esse fluxo de trabalho de uma maneira organizada para você conseguir lidar com a quantidade de demandas e a quantidade de atividades que você vai ter que lidar diariamente, sabe? Então, não se assuste se você não é organizado, mas tente encontrar uma maneira de implementar isso na sua rotina, porque vai te ajudar muito, muito mesmo. E como a gente falou agora há pouco, né, assim, pode ser que aconteça algum imprevisto, pode ser que chegue alguma demanda de última hora, enfim, que as coisas não saiam como planejado, né? E por isso que a gente considera que a organização é tão importante dentro dessa rotina de social media. Porque quando você tem as suas atividades bem mapeadas, quando você tem esse fluxo bem estabelecido, né, com o seu cliente, ou fluxo interno mesmo, com a equipe que você trabalha, quando você já tem essa organização semanal, diária, mensal, enfim, é mais fácil de você conseguir remanejar as suas atividades e conseguir se reorganizar para atender, sabe, essa demanda que chegou de última hora, para compensar algum imprevisto, algum problema que deu. Então, enfim, de uma maneira você consegue lidar melhor, sabe, com os problemas, com os imprevistos, enfim. Então, de novo, né, faz parte de um aprendizado, faz parte de um hábito, mas é um pontinho ali que a gente considera importante, né, dentro da sua rotina de trabalho. Bom, e para o vídeo de hoje é isso, são essas dicas que a gente quis trazer para você poder começar a organizar a sua rotina ou repensar algumas formas de lidar com as suas demandas. E a gente quis trazer mais como a gente faz, é claro que é altamente adaptável tudo que a gente falou aqui, nada escrito em pedra. A gente só quis compartilhar um pouquinho mais sobre a nossa vivência como social media, para ajudar você que está aí do outro lado buscando informações sobre isso. Então, se você curtiu esse conteúdo, fica de olho no nosso blog, dit.site/blog. A gente está produzindo bastante coisa legal sobre marketing digital, user experience, performance, redes sociais, ilustração. Tem bastante coisa lá, gente. Então, corre lá para ver esses conteúdos. Vocês também podem ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na agência DIT Performance, seguindo as nossas redes sociais, @DIT Performance no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E se você curtiu o vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, conta pra gente como que você se organiza, como você organiza as suas demandas, quais ferramentas você usa, quais métodos. E se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente está produzindo muita coisa legal, conteúdos semanais aqui para vocês. Então, para poder acompanhar o nosso ritmo aí, já se inscreva aqui embaixo. E se você está acompanhando o conteúdo pelo nosso podcast de Talks, segue no Spotify e compartilha o episódio com aquele amigo que também é social media e precisa dar uma organizada nas demandas, já aproveita para mandar para ele ou para ela. E por hoje é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.